Jesus Cristo cura sim. A permanência imutável do poder de Deus para curar os enfermos é fato incontestável. Crer nisto é viver sob a promessa e a segurança de que, para o poder de Deus, não existe nada impossível. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer poder estar aqui novamente para que juntos possamos fazer considerações desta feita a respeito da lição de número 6, que tem como tema a promessa da cura divina. Esta lição é mais uma que faz parte do quarto trimestre de estudos das lições bíblicas dominicais do ano de 2024. Antes de fazermos as nossas considerações, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilha, porque essa sua atitude me ajuda e muito a continuar aqui produzindo materiais semelhantes a estes. Para início das nossas considerações, para início da nossa conversa aqui, nós precisamos responder algumas perguntas. Respondendo-as, o caminho para o entendimento desta lição será um pouco mais fácil. Primeira pergunta é a seguinte: sobre qual perspectiva estudaremos esta lição? Primeira perspectiva sobre a qual estudaremos esta lição é a da integralidade da obra do Calvário. Jesus não realizou uma obra no Calvário que, como consequência, teve resultados parciais. Abençoou, por assim dizer, apenas uma parte do ser humano, mas a obra que Jesus fez no Calvário, também tendo em vista dos prejuízos totais do pecado, foi uma obra total, com efeitos que abrangem a totalidade do ser humano. Em outras palavras, os benefícios da obra que Jesus realizou no Calvário abrangem corpo, alma e espírito. Portanto, a cura divina faz parte da totalidade da obra realizada na cruz do Calvário. Segunda perspectiva sobre a qual nós estudaremos essa lição é a da integralidade do Evangelho. As curas divinas fazem parte integral do Evangelho. A mensagem do Evangelho não será total senão estiver recheada, por assim dizer, da promessa, da manifestação, da proclamação do poder de Deus para curar. E a terceira perspectiva sob a qual estudaremos esta lição é a perspectiva da integralidade do alcance da promessa da cura. O livramento das enfermidades nos é provido na expiação, na obra que Jesus realizou no Calvário, e é privilégio de todos os crentes. O alcance da promessa também é total, também é integral. Portanto, perspectiva da totalidade da obra do Calvário, perspectiva da totalidade, integralidade da mensagem do Evangelho e a perspectiva da totalidade e integralidade do alcance da promessa da cura. Segunda pergunta que vai em respondendo a nos ajudar a compreender algumas informações acerca da lição de número 6 é esta: o que veremos, o que estudaremos nessa lição? Estudaremos, em primeiro lugar, sobre a promessa bíblica da cura divina. Em segundo lugar, estudaremos sobre a origem e consequência das doenças no mundo.
E em terceiro e último lugar, nós estudaremos sobre um fato: Jesus Cristo cura sim. Em vista destes tópicos, nós apresentamos a terceira pergunta, que é a seguinte: quais os objetivos do estudo dessa lição? Primeiro objetivo é explicar de maneira bíblica as promessas da cura divina. O segundo objetivo é compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E em terceiro e último lugar, o objetivo é o seguinte: conscientizar de que Cristo cura sim. Respondendo essas três perguntas, nós já temos uma espécie de mapa que, em seguindo, nós podemos aprender ainda mais sobre a promessa da cura divina. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução, porque nela nós percebemos alguns aspectos importantes a respeito da cura divina. O primeiro aspecto é o da totalidade da cura divina. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. A segunda perspectiva, o segundo aspecto a respeito da cura divina, que é possível que o observemos ainda na nossa introdução, é o da autoridade. Essa obra nos autoriza a clamar pela cura divina. O que é que dá autoridade ao crente para clamar pela cura divina? É a certeza de que Cristo conquistou para nós bênçãos no Calvário, e entre elas está a bênção da cura divina. Esta fé nos autoriza, nos dá autoridade, legalidade para clamar pela cura divina. Terceiro aspecto a respeito da cura divina que nós encontramos na nossa introdução é o da bondade. Esse plano divino de promover por meio da cura o alívio do sofrimento, ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Assim como bondosamente, como fruto da bondade eterna e excelente de Deus, pela qual ele manifesta, entre outras coisas, cuidado para com todos os seres humanos, ele manifestou a bênção da salvação da mesma maneira, bondosamente, fazendo parte da bênção da salvação, está a promessa da cura. Portanto, o aspecto da totalidade, a obra que Jesus realizou foi completa no Calvário, e nela está a obra, por assim dizer, da cura. Nós temos o aspecto da autoridade, porque o crente tem legalidade, autoridade para clamar pela cura divina, porque a cura divina tem a sua segurança na obra que Jesus realizou no Calvário. E o terceiro aspecto, o aspecto da bondade. Se a salvação, se a obra do Calvário é uma manifestação da bondade de Deus para todos os seres humanos, aí está também bondosamente a promessa da cura. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, a promessa bíblica da cura divina. A doutrina da cura divina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem sido com frequência negligenciada pelas igrejas e deixada para distorção pelos fanáticos, e eu adiciono a esta informação, ela tem sido deixada para a manipulação descrente dos cessacionistas. Todas as vezes que a igreja negligenciou a doutrina da cura
e abriu, por assim dizer, um vácuo entre a promessa da cura e as enfermidades, coisas que não merecem atenção e que causam prejuízos para a saúde da igreja se fizeram presentes. Entre algumas delas está o uso dos milagres, o uso da promessa dos milagres, inclusive a utilização de falsos milagres pelos fanáticos e, em outro extremo, uma espécie de militância teológica para a desconstrução da fé no poder de Deus, protagonizada pelos cessacionistas. Entre o extremo do fanatismo e o extremo da falta de fé, nós precisamos afirmar que a cura é uma doutrina bíblica, que a cura tem a sua realidade afirmada na cruz do Calvário e que o poder de Deus ainda está em ação. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto, a profecia messiânica de Isaías 53. Ora, se nós concluímos que a doutrina da cura aparece no Antigo e no Novo Testamento, logicamente, nós vamos começar a entendê-la pelo Antigo Testamento e, de maneira mais clara, na sua relação entre a obra do Calvário, Jesus e a realização dos milagres. Qual texto bíblico nos dá oportunidade para entender a relação da obra do Calvário com cura, com os milagres? É Isaías, capítulo 53. E a primeira coisa que nós devemos fazer nesse sentido, olhando para Isaías 53, é considerar a natureza desta profecia. Ela é uma profecia messiânica, ela aponta para o ungido, para o servo de Deus, para Jesus. Ela é uma profecia desta natureza. Mas a natureza messiânica da profecia de Isaías 53 não é observada apenas naquilo que nós podemos perceber no texto em si mesmo, mas, e de maneira mais interessante ainda, na sua relação com textos do Novo Testamento. Ou seja, Isaías 53 é uma profecia messiânica porque o Novo Testamento confirma isto. Se não, vejamos Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53. Marcos 15:28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Isaías 53. Atos 8:32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isaías 53. Primeira de Pedro 2,14. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías 53. Para todos os efeitos, essencialmente, nele mesmo, Isaías 53 é uma profecia messiânica. E para todos os efeitos, em comparação com o Novo Testamento, Isaías 53 é uma profecia que fala do ungido, do Messias, do Cristo de Deus. Além desta consideração a respeito da natureza da profecia de Isaías, é interessante nós vermos no texto a presença dos temas pecado e enfermidades. Isaías 53 apresenta a obra do Calvário nesse contexto em que se está presente
o pecado e as enfermidades. A apresentação da obra do Calvário feita por Isaías 53 é uma apresentação vitoriosa sobre o pecado e as enfermidades. Mas isto começa com o retrato de que Cristo, em Isaías 53, é alguém que está doente, enfermo, ferido pelo pecado, segundo a perspectiva dos que olhavam para ele. O que está escrito no seguinte versículo: nós o tínhamos, nós o consideramos, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é uma perspectiva humana quando se olhou para o Messias doente, fraco, ferido na cruz do Calvário. Perspectiva humana é de que ele estava assim por causa do pecado. Portanto, ele era um juiz, alguém que fora condenado por Deus, ferido por Deus. Segundo a cultura judaica, se alguém está enfermo, está sim pelos seus próprios pecados, o que resulta em desprezo. Na perspectiva da cultura judaica, quem está doente, quem está ferido, quem está fraco, assim está por conta de algum pecado. E, inclusive, isso se confirmará na ocasião em que os discípulos perguntaram para Jesus, quando Jesus teve encontro com um doente, quem pecou, ele ou os pais dele? Uma pessoa nessa situação era excluído totalmente das relações sociais, era desprezado. E Isaías faz questão de notificar isso, de notificar essa questão. Se as pessoas fazem a leitura da ferida do Messias, da fraqueza do Messias, como algo resultante do pecado, naturalmente ele será desprezado. Isaías diz assim: e era desprezado. Por que Isaías faz questão de apresentar para a gente a perspectiva humana? A leitura que os homens fizeram a respeito da enfermidade, da ferida, da fraqueza do Messias, a atitude dos homens em relação a isso, que foi, como se esperava da cultura judaica, desprezo. Portanto, ele era um desprezado. É para que, nos próximos versículos, Isaías explique que a situação dele não é porque ele é pecador, não é por causa do pecado que ele cometeu, mas é por nossos pecados. As causas da enfermidade de Cristo eram nossos pecados e enfermidades, e não o pecado dele. Aí Isaías diz assim: ele tomou sobre si nossas enfermidades. Isaías diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É interessante aqui, senhoras e senhores, eu acho isso incrível, mencionar o uso dos pronomes possessivos nestes versículos, porque enquanto Isaías, nos versículos anteriores, faz questão de considerar a leitura que as pessoas faziam da situação do Messias, do ungido de Deus, imaginando que ele estava naquela situação ferida, enferma, doente, por causa do pecado dele, de propriedade dele. Nós vamos perceber que Isaías faz questão de apresentar de maneira repetida o pronome possessivo nós, para que fique claro para todo leitor de qualquer tempo que o pecado não é dele. A situação em que ele está ferido é por nossa causa, é por nossos pecados. Se não percebamos, o versículo de número 4, pronome possessivo nosso, nossas enfermidades. Versículo de número 4, pronome possessivo nossas, nossas dores levou sobre si. Versículo de número 5, pronome possessivo nossas, nossas transgressões.
versículo de número 5, pronome possessivo nossas iniquidades. Graças a Deus que o pecado não era dele, era nosso. Ele estava doente para nos curar. E qual é o resultado disso? É uma obra completa, é uma obra integral, é uma obra total, que tem como resultado salvação para a alma e cura para o corpo. Como é que Isaías explica isso? Como é que Isaías fala da salvação? O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Paz remete a uma das figuras da salvação, que é reconciliação entre nós e Deus. Cristo estabeleceu a paz entre nós e Deus. Isto é salvação. E como é que nós percebemos o aspecto do milagre, da cura, como obra completa, como resultado do Calvário? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava doente, não era por causa do pecado dele, era por nossos pecados. Ele estava doente, não era por causa do juízo de Deus sobre ele, é porque ele levou sobre nós os nossos pecados, sobre ele os nossos pecados, e por causa das feridas dele nós fomos sarados. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Vamos ao nosso segundo subponto, cumprimento profético do ministério de Jesus. Isso fica claro em Mateus 8, 14 até o versículo de número 17. O evangelista Mateus se referiu ao episódio da seguinte maneira: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Qual episódio se está tratando aqui? Aqui Mateus faz a leitura de maneira a referenciar Isaías 53. É o episódio em que Cristo cura a sogra de Pedro e depois, tendo a notícia se espalhado nos arredores, ajuntando-se uma multidão, ele cura. E é interessante que Mateus registra o seguinte: ele curou todos, libertando-os e curando. Curou a todos. E nós temos uma oportunidade interessante aqui nesse tópico, que é de lembrar da ênfase que os evangelistas dão à cura no ministério de Jesus. Primeiro, nós já tivemos contato com a ênfase que Mateus dá. Mateus escreve para os judeus e encara esse episódio de cura da sogra de Pedro e da cura de uma multidão para apresentar o fato de que ele é o Messias prometido nas Escrituras, para que os judeus creiam nele. E exatamente por isso que ele faz menção de Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, como cumprimento desta palavra. Marcos apresenta Jesus como homem da ação poderosa, como servo trabalhador, porque ele escreve para um contexto cultural romano. E naquele contexto cultural romano, o homem a que se devia dar atenção era um homem forte, era um homem cuja inteligência não ficava apenas na palavra, mas a inteligência, o poder se manifestava na ação. Então, para fazer eco, para produzir mensagem para esse contexto romano, Marcos apresenta Jesus como homem da ação e, de maneira clara, a ação que Marcos dá ênfase, que Jesus realiza com perfeição, é a cura, é o ato de curar. A ênfase de Marcos para apresentar Jesus como homem da ação poderosa são os milagres. Lucas tem um propósito de escrever para os gregos e
no contexto cultural grego, se dá ênfase à perfeição, à excelência humana. É por isso que Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, mas na perspectiva de um homem perfeito ungido pelo Espírito para curar. É Lucas que registra de maneira ainda mais clara o seguinte: e o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Alguém pode interpretar isso de maneira emocional, subjetiva, corretamente, apregoar liberdade aos cativos, mas aqui está um dos propósitos da missão do Cristo ungido, segundo a perspectiva de Lucas, e dar vista aos cegos. Qualquer versão bíblica que você lê, não se terá espaço para entender que esta é uma frase metafórica para abrir a visão da alma, do coração. Literalmente se trata de cura aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a perspectiva de Lucas, segundo a ideia da capacitação do Espírito. O Espírito unge para proclamar e o Espírito unge para curar. Isso vai ficar claro no livro de Atos dos Apóstolos. E qual é a perspectiva de João? Para quem João escreve? João escreve para o mundo. João apresenta o Cristo Salvador do mundo, Filho de Deus que salva o mundo. E como é que João apresenta os milagres no ministério de Jesus? Ele apresenta milagre chamando de sinal. Por quê? Sinal traduz uma mensagem. Qual é a mensagem através dos milagres que João quer transmitir? Que Jesus é o Filho de Deus. João apresenta 8 milagres e esses 8 milagres registrados por João, todos têm uma missão: a apresentar uma revelação a respeito da identidade de Jesus. Então perceba que Mateus manifesta a presença da cura no ministério de Jesus com um propósito. Marcos apresenta a cura no ministério de Jesus com outro propósito. Lucas apresenta a cura no ministério de Jesus sob a perspectiva do Espírito, com um propósito específico. João apresenta os milagres no ministério de Jesus com esse propósito revelador. Mas a história não acaba por aí. Nós precisamos chamar a atenção para a continuidade do ministério de Jesus pelo Espírito por meio dos apóstolos e da igreja. E Lucas faz isso, inclusive, mencionando especificamente Estevão e Filipe, com algumas características que os assemelham à característica ministerial de Jesus. Cheios do Espírito, eles pregavam e realizavam milagres. É assim que Lucas apresenta Jesus, guiado, ungido pelo Espírito, para proclamar e para curar. Terceiro subponto: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Aqui é interessante nós considerarmos a dinâmica de ação dos ministros que são chamados para orar. Os pastores, os líderes, são chamados para orar segundo o que registra Tiago no capítulo 4, no versículo 14. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, partindo de um convite. O ministro não vai pegar óleo e sair tacando óleo na testa de todo mundo e orando para que Jesus cure. Essa não é a dinâmica bíblica. Faça isto quem quiser. Faça esse show quem quiser. Queira emocionar as pessoas desta maneira quem quiser. Mas esta não é a maneira bíblica. A maneira bíblica parte de, em primeiro lugar, o convite. Tiago 4,14.
chame os presbíteros da igreja. E aqui, inclusive, vai uma advertência a alguns crentes que dizem assim: eu passei tantos meses doente, passei 3 dias doente, passei um dia morrendo e o pastor não foi orar por mim, porque você não chamou, porque você não informou, porque você não obedeceu a orientação bíblica. Chame os presbíteros. Mal traduzido, chame os pastores da igreja. Segunda característica dessa dinâmica de ação dos ministros é um instrumento. O que é que o ministro vai usar? Oração. Tiago 4,14. Ore sobre ele, sobre o enfermo. Qual é o método, em terceiro lugar, que o ministro vai se utilizar? O da unção. Tiago 4,14. Ungindo com azeite em nome do Senhor. O poder não está no azeite. O azeite não é um elemento místico, não é um elemento de magia, não é um elemento, portanto, poderoso em si mesmo. Deus usa o azeite. A autoridade da cura é o nome do Senhor. Por que utilizar azeite? Porque é uma realidade bíblica. O azeite, em toda a história da relação de Deus com Israel, com a igreja, o azeite esteve presente para ungir, para separar, para consagrar, e assim sucessivamente representava uma espécie de confirmação de Deus. E nesse momento, no momento em que se clama pela cura, o azeite também é presente. E, em quarto lugar, tem-se a promessa. Tiago 4,14. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Qual é a dinâmica de ação dos ministros que são chamados para orar e ungir os enfermos? Primeiro, convite, chame os pastores. Segundo, instrumento. O que é que o ministro utiliza? A oração. Terceiro, método, como o ministro faz? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Terceiro, o ministro faz. Quarto, o ministro faz tudo isso sob qual perspectiva? A perspectiva da promessa. O Senhor salvará o doente e o levantará. E aqui eu quero fazer uma observação que em dado momento da história da igreja, esse versículo que tem a presença da unção junto com a oração e a autoridade do nome do Senhor para curar foi deixado de lado. E no lugar desta interpretação que está baseada na segurança da promessa da cura, não se sabe por quê, muito provavelmente porque a igreja deixou de crer nos milagres, se interpretou Tiago 4,14 de maneira equivocada. A unção como preparação para morrer. Aquilo que se chama, e passou-se a se chamar, de extrema unção. Perceba o desvio doutrinário, perceba o tamanho do prejuízo quando a igreja deixa de crer no poder de Deus para curar. Um versículo que enaltece, que exalta a promessa de Deus para curar, foi transformado em uma interpretação que traz a ideia de que não, Deus não vai curar. A unção serve para quê? Preparar para um fim irreversível, a morte. Continuemos a crer no poder de Deus para curar, sob o perigo de não cairmos em desvios doutrinários. Segundo ponto, origem e consequências das doenças no mundo. Eu sei que você, antes de ler, antes de me ver e ouvir, você já sabe quais são as consequências da doença no mundo. E aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, a origem das doenças no Éden, a consequência do advento da doença e a proliferação de doenças. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado
em Gênesis 3. E é uma tragédia, até em certa medida, biblicamente, do ponto de vista do texto bíblico, assustadora, porque parece quebrar uma ordem da manifestação da obra da criação e seu registro em Gênesis, porque tudo o que Deus fez era tido por ele mesmo como bom. E isso, em outras palavras, remete à ideia de excelência, de perfeição. Mas o pecado estragou essa bondade do ponto de vista da excelência. Eu não falo nem bondade do ponto de vista moral, mas eu falo bondade do ponto de vista da excelência, aquilo que é bom, aquilo que funciona bem. E nesse acontecimento do Éden, as coisas, entre aspas, deixaram de ser boas, deixaram de fruir, deixaram de funcionar, deixaram de ser perfeitas. Entre essas coisas está o corpo humano. Por isso tem-se a tragédia das doenças. Se a tragédia da doença é resultado da tragédia do pecado, o remédio para o pecado é o mesmo remédio para as doenças. Qual é o remédio? Jesus. Por isso a doutrina bíblica da cura não se fundamenta em outra coisa a não ser Jesus e sua obra poderosa realizada no Calvário. O Cristo que declara justamente o pecador perdoado é o mesmo que manifesta poderosamente a sua cura. Segundo subponto, a consequência do advento da doença. E aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, o alcance da consequência do pecado. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Existem algumas correntes teológicas que tentam pensar diferente, no sentido de que algumas partes estão intactas, mas a verdade é que a realidade da existência humana, a história da humanidade comprova que o ser humano foi corrompido em todas as áreas da natureza humana. A bondade, agora eu falo de bondade moral, junto dela eu falo da bondade do ponto de vista de excelência de funcionamento, foram todas corrompidas. E nós temos também a consideração da natureza das consequências do pecado. Uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. E aqui nós vamos perceber os primeiros personagens bíblicos com, por assim dizer, uma expectativa de vida gigante até para nós, em nossa realidade, assustadora. E de lá para cá, os outros personagens, a perceber a partir das genealogias, possuem cada vez menos anos de vida, até que o salmista Davi nos aproxima, eu diria assim, da realidade que de fato nos envolve, que é uma expectativa de vida de 70 a 60 anos, mas a verdade é que as modernizações de infraestrutura, de políticas de saúde, modernizações de tecnologias da medicina e farmacológicas fazem com que essa expectativa de vida aumente alguma coisa, mas não mude a realidade de que o pecado diminuiu a expectativa de vida dos seres humanos. Nós vemos aqui também nesse subponto a grandeza da consequência do pecado. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve a sua expectativa de vida diminuída, e nós consideramos isso, e nós percebemos de maneira mais, eu diria, fatal, para falar de grandeza da consequência do pecado, isto, por exemplo, em Gênesis 5, em que os personagens que são parte da genealogia de Sete sempre terminam
com o seguinte: e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Outra coisa que traz, assim, de maneira muito clara a consequência, a grandeza da consequência do pecado, é o final do livro de Gênesis, o último versículo do livro de Gênesis, que é o versículo 26 do capítulo de número 50, que termina dizendo o seguinte: José morreu. Gênesis começa com Deus criando, com Deus soprando a vida, e Gênesis termina com a grande consequência do pecado, a morte. Terceiro subponto, a proliferação de doenças. E nessa oportunidade nós teremos que considerar a natureza das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências: a física e a mental. Em dados momentos da história da humanidade, ela foi, por assim dizer, atacada por doenças inesperadas que ceifaram muitas vidas. Hoje, apesar das tecnologias, nós estamos mais suscetíveis a sermos atingidos por novas doenças, e o passado bem próximo comprova isso. Pandemia de Covid-19, isso é resultado do que nós chamamos de globalização, que faz com que as nações dialoguem culturalmente, economicamente, mas esse diálogo entre as nações traz consigo esse outro lado da moeda, que também é a comunicação, o compartilhamento de doenças que em outros momentos da história humana eram epidemias, eram circunscritas, ficavam em um continente, em uma região. Hoje isso não é mais possível. Nós percebemos até certo tipo de velocidade quando a Organização Mundial da Saúde diz: olha, em tal lugar do continente tal tem uma doença assim. Daqui a uma semana já tem um caso no Brasil, já tem um caso em outro continente. Nós estamos testemunhando a proliferação das doenças, junto das doenças físicas, infelizmente, especialmente no Brasil. Nós estamos testemunhando a proliferação das doenças de ordem mental. E aí eu quero fazer menção exatamente do caso brasileiro de proliferação, especificamente de doenças dessa natureza. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas nessa condição. Os números são assustadores. Cada vez que nós vamos atrás dos números, nós ficamos abismados. Logo após a pandemia do Covid-19, aumentou em quase 3 vezes mais os casos, as buscas, as consultas, e nós estamos, infelizmente, testemunhando a proliferação, no caso brasileiro, das doenças, especificamente de ordem emocional, e entre os crentes o número é assustadoramente alto e aumenta a cada dia mais. Mas é nesse contexto que nós consideramos a necessidade de equilibrar a promessa de cura e o princípio do autocuidado, que são bíblicos. A promessa de cura é um princípio bíblico, é uma realidade bíblica. Creia nisto, obedeça isto, busque isto. É a palavra de Deus. A promessa da cura. A promessa da cura é uma segurança da cruz do Calvário, é uma bênção da salvação de Deus operada em Jesus Cristo. Mas ao lado disso, na mesma linha de autoridade, porque é bíblico, está o princípio do cuidado com o corpo. Por isso não é compatível orar por cura, e também ao mesmo tempo não é incompatível, melhor dizendo, orar por cura e também ao mesmo tempo buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Quantos crentes, inclusive alguns deles eu conheci,
que morreram porque não fizeram o equilíbrio entre o princípio da cura e o princípio do autocuidado. Tiveram um fim trágico, a família lamenta, foram injustos, irresponsáveis com o seu corpo e com o sentimento daqueles que deles dependiam financeiramente, emocionalmente, daqueles que os amavam, porque não tiveram a maturidade de equilibrar a promessa da cura com o princípio do autocuidado. Creia que Jesus cura, mas cuide do seu corpo e use os benefícios da modernidade, da tecnologia, da medicina, que também é resultado da benção de Deus. Terceiro e último ponto, Jesus Cristo cura sim. Primeiro subponto, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo, numa situação extremamente estranha para a nossa realidade. Enquanto nós temos ao nosso redor toda uma política de saúde, especialmente no Brasil, em que tem um acompanhamento de saúde, de prevenção à saúde, aliada a tantas outras políticas públicas que promovem a saúde. Deserto é deserto. Não tinha hospital no deserto, não tinha UBS no deserto, não tinha UPA no deserto, não tinha nenhuma possibilidade de sobrevivência no deserto, com milhões de pessoas em situações higiênicas com muito poder de proliferar doenças. Esse povo morreu, mas morreu porque foram incrédulos, mas de doença não foi, porque Deus havia lhes prometido que não os permitiria adoecer, porque ele se revelou como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Mas percebam o seguinte: ao lado da revelação de Deus como o Senhor que sara, estava uma série de princípios de higiene na comunidade, inclusive os animais imundos, os animais que não podiam ser tocados, que não podiam servir de alimento, obedeciam esse princípio, o princípio da saúde, porque eram animais potencialmente transmissores de doenças. Alguns deles até hoje são, como o caso do porco. Adoecer no deserto trazia consigo uma grande probabilidade de morte, e morte em grande escala, tendo em vista a possibilidade do contágio. Então Deus se revela como aquele que cura, mas ainda antes de Êxodo 15, Deus se revelou como aquele que cura. Tem-se o registro em Gênesis 20, versículo 17, em que Abraão ora por Abimeleque e Deus cura. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Segundo subponto, Jesus cura. Você precisa lembrar disso. Você precisa exercer essa fé. Jesus cura. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. O mesmo Senhor que faz a tua dor de cabeça desaparecer é aquele que faz um câncer desaparecer. O mesmo Senhor que faz a dor no dedo mindinho desaparecer é o mesmo Deus que é poderoso para dar um coração novo. O mesmo Deus que providencia o alívio da dor nas pernas é aquele que levanta o paralítico. Não há uma categoria de obras fáceis e difíceis para o poder de Deus. Para Deus, não há nada impossível. Ele cura de toda e qualquer enfermidade. Ainda hoje, Jesus cura. Mas olhem para a seguinte observação,
que nós temos, de um lado, aqueles que acreditam na permanência da ação do poder de Deus, e do outro lado, aqueles que não acreditam. Não há problema em não acreditar. O problema é militar a batalha da desconstrução da fé no poder de Deus. E é isto que os sensacionistas fazem. O que é que os sensacionistas dizem sobre a cura, sobre os registros da Bíblia? Eles dizem o seguinte: os milagres e curas divinas não são mais necessários para confirmar a mensagem do Evangelho. E quem disse que milagre e cura divina cumprem apenas esse propósito de confirmar a mensagem do Evangelho? Eles cumprem o propósito de manifestar o poder bondoso e cuidador de Deus para com o seu povo. E ainda hoje, Deus confirma o poder do Evangelho para os incrédulos por meio da cura. E nesse sentido que nós precisamos considerar o seguinte: nós devemos nos apropriar da promessa da cura. Do contrário, os que não creem acabam com a fé e os fanáticos brincam com a fé. Nós precisamos tomar posse da promessa de que Cristo cura. Do contrário, os que não creem vão acabar com a fé e os fanáticos vão brincar com a fé. Preste atenção nisso. Terceiro e último subponto: o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar, que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. O primeiro é o princípio da fé. A palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Preciso confiar no poder de Deus. O segundo é o princípio da autoridade. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. E aqui também está uma advertência aos líderes: orem para que Jesus cure. Nós ficamos pensando assim: por que Jesus não cura? Jesus curava 20 anos atrás, por que Jesus não cura? E aí fica assim uma complexidade dos debates: é porque a gente mudou, mas Jesus não mudou. É porque a gente... Uma das respostas por que Cristo não cura é porque nós não oramos para que Ele cure. Experimente orar pelos enfermos nos cultos que você realiza na sua igreja. Experimente tirar um momento do culto de domingo para chamar à frente os enfermos e orar por eles. Você começará a ouvir testemunhos de milagres. Não seja covarde. Creia no poder de Deus. Creia na promessa da cura e ore para Jesus curar. Terceiro princípio é o princípio da perseverança. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. E o quarto princípio é o princípio do autocuidado. Não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Senhoras e senhores, essa é a nossa maravilhosa lição 6, a promessa da cura, em que nós estudamos sobre a promessa bíblica da cura divina, nós estudamos sobre a origem e as consequências da doença no mundo, e nós estudamos sobre Jesus Cristo por assim. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus, e receba a cura divina para o seu corpo em nome de Jesus.